onde entra, né, a atuação do fisioterapeuta traumato-ortopédico. Então, a partir do momento em que o paciente ele é admitido lá no pronto-socorro, ele faz uma cirurgia de emergência ou para controle de danos, ou até mesmo eles colocam tala gessada para depois fazer uma cirurgia definitiva. A gente entra em que momento? Então, a gente pode entrar em diversos momentos, mas antes disso a gente precisa saber fazer uma avaliação completa. Então, visto que é um paciente situado num ambiente hospitalar, em que está em constante monitorização, seja ele numa unidade de terapia intensiva ou num ambiente de enfermaria, a equipe de enfermagem sempre mantém atualizados os sinais vitais. Mas, a princípio, a gente também tem que avaliar isso também. Então, a gente entra tanto num controle de danos, em que eles optam por fazer uma fixação externa, para posterior realizar um tratamento definitivo, como também no pós-operatório, em que a gente já tem uma atuação mais direta, preconizando a alta hospitalar precoce. Então, o que fazer diante dessas situações, né? Conforme eu estava falando, realizar uma avaliação completa, desde sinais vitais até uma avaliação de determinada situação em que ele se encontra. Então, avaliar os sinais vitais clínicos. Muitas vezes vai ter vinculado à enfermagem, eles vão ter acesso a isso, mas a gente também pode avaliar, visto que a gente está em um ambiente hospitalar, tanto de unidade de terapia intensiva, quanto na enfermaria. Então, avaliar sempre a saturação de oxigênio em que o paciente se encontra, visto que nos pacientes politraumatizados a gente consegue ver uma instabilidade hemodinâmica deles, então sempre avaliar a saturação. Abaixo de 90 graus já é algo que a gente tem que alarmar. Acima de 90%, desculpa. Acima de 90%, a gente mantém um quadro estável. Frequência cardíaca, então, no mínimo 40 batimentos por minuto ou até 130 batimentos por minuto, para a gente avaliar uma conduta fisioterapêutica voltada à ortopedia. Acima disso ou abaixo disso, a gente avalia a indicação da fisioterapia. Mantendo, então, uma pressão arterial sistólica e diastólica, uma pressão arterial sistólica entre 90 até 200, né, de 9 a 20, e uma pressão arterial média, mantendo entre 60 milímetros de mercúrio até 110 milímetros de mercúrio. A frequência respiratória também, avaliar sempre se está entre 5 repetições por minuto ou 40 repetições por minuto, sempre avaliar o padrão respiratório, visto que a gente vai realizar condutas que podem aumentar o padrão respiratório dele, avaliar sempre se está com algum esforço ou não. A temperatura corporal como padrão também, visto que o próprio exercício ou a própria conduta terapêutica aumenta, né, um pouquinho a temperatura corporal. E também condições mais graves nos pacientes politraumatizados, em que tem algum déficit de trauma agudo de abdômen, e aí tem alguma alteração do sistema renal, avaliar se tem realizado diurese frequente, como que está essa diurese. Além disso, mais voltados ao nosso campo ortopédico, avaliar os critérios ortopédicos diante da fratura. Então, se tem ausência de fraturas instáveis, se aquele paciente está com alguma fratura que não está estabilizada, seja por tala, seja por fixador externo, e está aguardando um procedimento cirúrgico, sempre avaliar como que está esse paciente antes de realizar a conduta terapêutica. Então, precedendo o nosso atendimento, avaliar todo o raio-x ou a própria condição clínica que ele se encontra. A ausência de instabilidade óssea, a possibilidade de aplicar suporte de carga no membro afetado. Na maioria dos casos, isso pode acontecer no pós-operatório de cirurgias definitivas, em que eles optaram por colocar alguma osteossíntese e avaliar, diante dessa osteossíntese, a possibilidade de carga. E também ausências de contraindicações ortopédicas, que impossibilitem a mobilização e ou ortostatismo, como, por exemplo, algumas cirurgias definitivas podem ocorrer algo na cirurgia que eles não esperam, e daí
acaba possibilitando depois na fisioterapia, como algum bloqueio ou alguma contraindicação ortopédica.